e pessoas normais. Essa é a parte 10 da teoria de Kimetsu. E agora bora começar logo esse vídeo antes que eu comece a falar alguma merda. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Kimetsu no Yaiba? Episódio 10. A história continua quando eu avisto o Yorishi e um exército de 5.000 Demon Slayers prontos para escalar a minha montanha. Daí eu digo o seguinte aos meus subordinados: matem todos, mas deixem o Yorishi vivo. Então eles balançam a cabeça em sinal de afirmativo, e pulam do alto daquela montanha, e começam a matar vários caçadores utilizando suas espadas. Que por sinal, elas são exatamente iguais às dos 10 espadas de Bleach. E enquanto que os meus subordinados matavam os caçadores, eu fui de encontro com o Yorishi. E assim que nós ficamos cara a cara, eu percebi que o Yorishi havia conseguido uma nova espada, e estranhamente, essa espada emanava uma aura muito parecida com a da Dama Sangrenta, que é o nome da minha espada. Então, sem muita demora, nós começamos uma batalha de espadas, da qual estava muito equilibrada, e eu estava estranhando o fato do Yorishi não falar uma única palavra, e ficar me encarando com um olhar mórbido. Daí eu penso: o que será que está acontecendo com o Yorishi? Mas os meus pensamentos são interrompidos quando o Yorishi faz um corte no meu braço com sua espada. E pela primeira vez na história, eu sangrei. E quando eu levei o corte da espada, eu senti a presença do Mihawk na espada do Yorishi. E foi aí que eu percebi que de alguma maneira, a espada que o Yorishi estava era feita com o mesmo material que a minha. Daí o Yorishi diz com um tom sarcástico: gostou do corte? Eu fiquei esses últimos 2 anos procurando uma maneira de te matar. E adivinha o que eu descobri? Através de uma pintura muito antiga sua, eu descobri onde foi forjada a sua espada. Então eu fui até a Vila dos Ferreiros, e fui atrás de um material muito específico. Através de alguns relatos de ferreiros bem velhos, eu descobri que você colocou 2 minérios a mais na hora de consertar a sua espada. E que durante a formação da espada, você colocou seu sangue na mistura, e assim a sua espada ficou dessa cor. Mas o que você não sabia, é que o Hisashi Hiranezuka havia guardado o que sobrou da mistura da qual ele fez a sua espada. E adivinha? Sobraram 2 minérios de toda aquela mistura, e eu ordenei que um dos descendentes do Hisashi fizesse uma espada para mim, utilizando um dos 2 minérios que continham o seu sangue. Em outras palavras, só existem 2 armas no mundo que podem te matar. E ambas as armas estão em nossas mãos. Sendo assim, eu só preciso cortar a sua cabeça com essa espada, ou perfurar o seu coração com ela, e você morre na hora. Mas eu digo: nossa Yorishi, você falou tanto que deu até sono agora. E isso acabou deixando o Yorishi putaço, e ele veio pra cima de mim utilizando a técnica respiração do sol. 11ª forma. Nishion no rio Kaburimai. E assim, o Yorishi começa a criar um imenso dragão de chamas enquanto que tentava me atacar com vários golpes de espada. E de alguma maneira, a velocidade do Yorishi havia aumentado. Daí eu ativo a marca da maldição, que é minha marca do caçador. E logo eu utilizo a técnica do mundo transparente, para ver os movimentos do Yorishi mais lentamente. E quando eu vejo uma abertura, eu ataco ele dizendo: respiração demoníaca. 5ª forma. Kaimetsu Teki Nakato. Assim, um imenso corte de ar vai na direção do Yorishi. Mas ele desvia do meu golpe e diz: respiração do sol. 8ª forma. Ririnkageirou. Tradução: névoa da chama crescente. Essa forma se consiste em fazer um ataque extremamente forte, com a espada coberta por chamas. Só que as chamas são um pouco anevoadas, parecendo um fogo misturado com fumaça. E assim que o Yorishi faz essa técnica, eu quase levo um corte no peito, e desvio do golpe por pouco. Então eu decido acabar com aquela batalha no próximo ataque. Daí eu digo: respiração demoníaca. 9ª forma. Jigoku no Inahariken. Assim, um imenso furacão de chamas negras se forma ao meu redor, que logo se espalha por uma área de 500 metros. Já que eu coloquei toda a minha força nesse ataque. Mas o Yorishi se protege utilizando a 6ª forma da respiração do sol. E logo nós voltamos a lutar.
Porém, o meu ataque anterior havia matado vários Demon Slayer que estavam lutando. Enquanto isso, os meus subordinados estavam matando os caçadores de demônios das piores formas possíveis. E ao ver todo o estrago que os meus subordinados estavam causando nos Demon Slayer, o Yorishi decide lutar usando tudo o que ele tinha. Daí ele se concentra bastante, e a marca do caçador dele começou a brilhar em tons vibrantes de vermelho, juntamente com a sua espada, que ficou ainda mais avermelhada. Daí ele partiu para cima de mim em uma velocidade que chegava a 600 km por segundo. E logo o Yorishi começou a tomar a vantagem na luta. Porém eu ativo o meu Rinnegan Supremo. Assim, a luta volta a ficar equilibrada. Porém, em um certo momento, eu tento acertar o Yorishi com um golpe certeiro de espada, porém ele desvia do meu golpe com um salto, e logo em seguida ele diz: Respiração do Sol. Nona forma. Shao Tenshin. Tradução: Pôr do Sol. Essa técnica consiste em fazer um movimento de salto, enquanto que faz um corte horizontal com a espada coberta por chamas. E essa técnica acaba cortando a minha cabeça. Daí o Yorishi cai no chão exausto da luta e diz: Finalmente! Eu matei esse velhote maldito. Mas para a total surpresa do Yorishi, o meu corpo começa a se mexer sozinho, e dá um golpe certeiro de espada no braço do Yorishi, que acaba fazendo um corte bem profundo. Daí o Yorishi diz, um pouco confuso com a situação: Como diabos você tá se mexendo se eu cortei a sua cabeça? E nessa hora, o meu corpo pega a minha cabeça que estava no chão, e coloca de volta no lugar enquanto que eu dizia: Eu não morro se eu perder a cabeça. Ao contrário de você. E nessa hora, um clone de névoa acaba dando um soco no Yorishi, que o arremessa para o lugar em que o Grinjou estava. Então o Grinjou dá um chute no Yorishi, que acaba lançando ele na direção do Kyoha, que por sua vez, atira uma flecha de energia no Yorishi, causando algumas queimaduras de segundo grau nele. E quando o Yorishi se dá conta, ele estava caído na minha frente. Então eu me afasto dele e digo: Abandone esse seu ódio sem sentido por mim, e tente enxergar que eu não sou tão ruim quanto você pensa. Mas o Yorishi não me dá ouvidos e diz: Respiração do Sol. Sétima forma. Youkatotsu. Tradução: Lança do Girassol. E assim que o Yorishi usa essa técnica, eu deixo ele me acertar com o golpe. E no momento em que a espada dele atravessou o meu coração, ele começou a rir enquanto dizia: Agora você morreu. Mas eu apenas digo com uma voz calma: Hora de contra-atacar. Respiração demoníaca. Sexta forma. Vingança total. Assim, o dano que eu havia sofrido foi refletido em todas as pessoas que estavam a 1 quilômetro de mim. E quem mais sofreu com o meu contra-ataque foi o Yorishi, já que ele estava bem na minha frente e com a guarda totalmente aberta. E após isso, todos os Demon Slayers morreram na mesma hora, mas eu continuei de pé. Porém eu agora estava com uma pequena cicatriz no meio do peito, mais especificamente no coração. Daí o Yorishi me pergunta o seguinte: Como você tá vivo depois de eu ter te acertado com um golpe direto no coração? E foi aí que eu falei algo que deixa o Yorishi chocado. Eu disse: Eu tenho ao todo 5 corações espalhados por todo o meu corpo, e você acabou de destruir um deles, mas eu resolvo isso facilmente. Daí eu enfio a mão no peito de um dos Demon Slayer que estavam mortos, e arranco o seu coração, e logo em seguida eu engulo o coração dele, recuperando o coração que eu havia perdido, ao estilo Kakuzu. Então o Yorishi com muita dificuldade se levanta do chão e se põe novamente em pose de combate. Mas eu digo ao Yorishi com uma voz calma: Meu caro Yorishi, eu não te odeio, mas pro seu próprio bem, vá embora daqui e nunca mais ouse me incomodar. Daí o Yorishi começa a ir embora dali sozinho, enquanto que passava pelos cadáveres de todos os seus companheiros mortos. Observação: os Hashiras ficaram na corporação, e não foram lutar nessa mini-guerra, portanto eles não morreram. Fim da observação. E após muito andar, o Yorishi acaba chegando na corporação. E lá, ele informa o chefe dos caçadores sobre o ocorrido. E por conta do Yorishi falhar miseravelmente em me matar,
Ele acaba sendo expulso da corporação, e os Hashiras começam a falar mal dele, dizendo que ele é um péssimo Hashira. E o que mais chocou o Yorishi foi ouvir o Hashira do Trovão, que foi aquele que ele treinou especialmente, dizer as seguintes palavras: era para você ter morrido junto com os seus companheiros, do que ficar vivo e manchar o nome da Demon Corp, seu velho inútil, eu te odeio. E assim que o Yorishi sentiu na pele o que é ser traído por todos que ele considerava da família. Ele derrama uma lágrima enquanto ia embora dali com uma cara triste. E após alguns anos, eu fui adquirido cada vez mais subordinados. Até que eles chegaram a um total de 10. Daí eu decidi nomear os meus subordinados como os 10 espadas. E por sinal, eles aqui têm a mesma aparência dos 10 espadas de Bleach. E eu passei a utilizar uma roupa muito parecida com a do Ichigo, quando ele fica na forma, e os meus 10 espadas são divididos em 2 grupos, que são os seguintes. Do primeiro ao quinto espada. São considerados arrancar. Que é como se fossem os luas superiores. E do sexto ao 10º espada. São considerados espadas mesmo. Que são como se fossem os luas inferiores. E quanto menor o número do espada, mais forte ele é. E ao se passar 40 anos depois da expulsão do Yorishi da corporação, eu estava andando por uma estrada qualquer. Até que eu avisto alguém que eu não via há muitos anos. Era o Yorishi, e ele estava atualmente com 80 anos de idade, e aparentemente ele estava cego. Daí eu me aproximo do Yorishi e digo: há quanto tempo, meu querido sobrinho? E ele por sua vez me diz: há quanto tempo, tio Madara? Então o Yorishi diz: E pensar que eu fiquei boa parte da minha vida pensando em te matar, sendo que eu não conseguia enxergar o que estava bem debaixo do meu nariz. Nem todo unia mal. Então o Yorishi se desculpa comigo pelos acontecimentos do passado, daí nós começamos a nos abraçar, e eu pergunto ao Yorishi para onde ele estava indo. E ele me diz que estava indo acertar as contas com seu irmão mais velho. Então eu digo: você está indo pelo caminho errado, deixa que eu te levo até ele. Então ele me agradece e eu levo o Yorishi até onde o Kokushibo estava. Enquanto isso eu estava me controlando para não chorar pelo que estava para acontecer. E assim que eu avisto o Kokushibo, eu digo ao Yorishi a direção que ele estava, e logo em seguida eu me afasto dele. Daí o Kokushibo avista o Yorishi e fica a uns 10 metros encarando ele. E quando o Kokushibo já ia para cima do Yorishi, ele é surpreendido por um ataque direto em seu pescoço dado pelo Yorishi em uma alta velocidade, que acaba degolando ele. Mas assim que o Kokushibo perde a cabeça, o Yorishi acaba morrendo, devido à sua idade muito avançada, e ele morreu em pé. Daí o Kokushibo regenera sua cabeça e diz: morrei. Assim, o Kokushibo faz um corte que parte o Yorishi ao meio. Mas assim que o Yorishi foi partido ao meio, o Kokushibo viu uma pequena flauta de madeira, da qual o Yorishi guardou consigo mesmo todos os dias de sua vida, como se fosse um amuleto. E assim que ele viu que o Yorishi se importava com ele, ele começou a chorar, enquanto que olhava aquela flauta partida ao meio. E após isso o Kokushibo foi embora dali chorando. E assim que o Kokushibo foi embora, eu fui até o corpo mutilado do Yorishi. E logo eu rasguei um pedaço da minha roupa, e utilizei as minhas garras de Oni como se fossem agulhas, e as linhas do tecido para costurar o corpo do Yorishi. E após isso, eu carreguei o corpo dele até a montanha da luz solar. E lá, eu acabo vendo o Kyoha sentado em um banco de madeira que havia ali, enquanto que via o pôr do sol. Observação: como o Kyoha é 80% demônio de Nanatsu, ele é totalmente imune ao sol, mas se ele ficar exposto ao sol por muito tempo, ele começa a sentir algumas dores de leve. Fim da observação. Então o Kyoha me pergunta quem era o humano que eu estava carregando. Mas eu não falei nada e continuei andando com o corpo do Yorishi nas mãos, até que eu chego no topo da montanha. E lá, eu abro um buraco no chão, e faço uma espécie de funeral, e enterro a espada do Yorishi junto com o corpo dele. E após eu fazer o enterro do Yorishi, eu já estava saindo dali.
Quando uma forte luz sai do túmulo do Yorishi, e logo ela entra em uma flor vermelha que estava ao lado da cova em que eu havia o enterrado. E logo a flor vermelha fica azul. Então eu pego aquela flor azul e digo o seguinte, enquanto que olhava para o túmulo do Yorishi. Meu caro sobrinho, no dia do meu aniversário de 195 anos, você não me deu nenhum presente. Mas hoje, você me deu um presente que eu prometo que irei usar com muita sabedoria. Adeus, Yorishi. Então eu vou embora dali levando aquela flor comigo. E enquanto isso, em um lugar desconhecido, o Muzan estava dizendo o seguinte ao Kokushibo. Você tem que encontrar aquela maldita flor azul o quanto antes, para assim, eu ficar imune ao sol de uma vez por todas. O Muzan falava isso enquanto que tinha a seguinte lembrança. Flashback com. Após a Lilith fugir daquela cidade onde nós morávamos, e ver a cidade desmoronando. Ela achou que eu estava morto, porém ela não podia ter certeza absoluta de que eu morri, afinal, eu ainda poderia estar vivo. E na noite seguinte após o desmoronamento, ela voltou até aquela cidade e começou a vasculhar todos os escombros daquela cidade, à procura do meu corpo. Mas ela só estava encontrando os cadáveres de várias pessoas mortas, e alguns Onis mortos. E na hora ela pensou que eu havia sido devorado por um Oni. Mas quando ela já estava prestes a ir embora, ela acaba achando algo que estava nos escombros da casa daquele médico que tentou curar ela. E aquilo era um caderno, do qual estavam escritos todos os testes que o médico havia feito no corpo dela. E ela foi vasculhando o caderno do médico atrás de algo que pudesse curar ela, ou talvez tirar a fraqueza dela ao sol. E após muito ler, ela viu que o médico havia feito todos os testes. Menos o último, que era o de fazer um remédio utilizando o lírio da aranha azul. Que é aquela flor que estava no túmulo do Yorishi. Daí a Lilith começou a passar sua vida inteira à procura dessa flor. Mas ninguém fazia ideia de onde a encontrar. E com o passar do tempo, ela mudou de aparência, ficando com uma forma mais masculina. Flashback off. Enquanto isso, eu havia acabado de voltar para minha base secreta / casa. E lá estavam todos os espadas me esperando. E quando eles me cumprimentam, eu não digo nada e vou para o meu quarto. E lá, eu fico sentado na minha poltrona, enquanto que olhava para aquela flor azul e pensava. Será que eu devo ou não ajudar a minha querida irmã? E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E não se esquece de deixar o like no vídeo, e se inscrever caso não seja inscrito. Um amém ao Deus Jabiroca, e até o próximo vídeo. Amém.